Então, vamos ouvir a entrevista coletiva do técnico santista Felipe Melo, acompanhando também Paulo Turra falando aqui no apito final. Vamos lá. Então, dentro desse processo que nós estamos, que não é um processo para qualquer um, que é um processo muito doloroso e que não vem num estalar de dedos, fizemos uma boa partida contra o líder do campeonato, e não é o líder por 1 ponto, 2 pontos, é um líder que está 12, 13 pontos na frente do segundo colocado. Os nossos jogadores lutaram, duelaram, brigas individuais ganharam na sua maioria, e fizemos 2 gols onde que durante a semana nós trabalhamos bastante isso. Então, lógico que o empate, pela circunstância, lógico que poderia ter, mas eu tenho que parabenizar ele. Temos um longo campeonato pela frente e foi aquilo que eu falei para eles. Nós mantendo esse nível de jogo, nível de métricas, com certeza a gente vai sair da situação e vai brigar por algo maior. Turra, boa noite, como vai? Tudo bem? Seu time teve uma partida muito consistente até o minuto 81, quando o Marcos Leonardo faz 2-0. O Botafogo tinha criado uma única chance, que o João Paulo logo depois se contundiu, mas fez uma ótima defesa. Ofensivamente o Botafogo não fez quase nada, chutes longos, cabeçadas para fora. E ofensivamente, embora o Santos tenha criado tanto, tinha 1-0 tranquilo, quando faz 2-0, mata. Você já conseguiu entender o que aconteceu do 81 para frente, tanto no campo como na conversa com seus jogadores aí no vestiário? Na conversa, boa noite. Na conversa com os jogadores no vestiário, eu não toquei nessa situação, porque eu como treinador e de todo o contexto, eu tenho que valorizar esse empate, essa dedicação que eles tiveram, esse comprometimento e o futebol que eles tiveram. Tenho certeza que o torcedor do Santos hoje está orgulhoso. Essa questão, eu acho que é muito mental, sabe? É uma questão que tu está numa fase difícil e aí tu faz 2-0 no líder do campeonato. E aí tu dá aquela piscada de olho, né? E o líder do campeonato não é líder à toa. E aí tu dá aquela baixada de guarda, perde um pouquinho da concentração e toma o baque. E aí quando tu toma o primeiro gol, automaticamente o que acontece? Vem toda aquela carga novamente que a gente não precisa falar assim mais uma vez. Então, esse é o processo. E por isso que eu falo para todos que eu tenho a oportunidade de conversar, e principalmente com os jogadores. Esse processo é de convicção, esse processo é de trabalho, esse processo é de intensidade. E eu virar a chave, essa chave ela vai virando. Mas o que nós temos que ter é a nossa identidade para virar essa chave. E hoje o Santos, no jogo de hoje, demonstrou essa identidade. Turra, boa noite, tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Boa noite, Kaique. Nos 2 últimos jogos aqui em casa, na Vila Belmiro, contra o Goiás e hoje contra o Botafogo, em momentos de adversidade o Santos oscilou bastante. Em 2 momentos acabou sofrendo o empate, conseguiu a vitória contra o Goiás e hoje não. Acabou cedendo o empate. O fator psicológico, dos diversos diagnósticos que você fez desde que chegou ao Santos, o fator psicológico é o principal nesse momento para não acontecer esse tipo de oscilação em um espaço curto de tempo? Sim, isso é um processo também que nós estamos dando muita atenção no dia a dia com os atletas, só que nós temos que cuidar para não virar mais uma neura na cabeça deles, porque eles são seres humanos e são passíveis de todos os processos e ficam sensibilizados com a situação. Nesse momento, sinceramente, desses 2 jogos que tu falou, o que eu, como treinador e dentro da nossa realidade, o que eu prefiro salientar? É que nós, no primeiro jogo que nós fizemos em casa, nós temos ganho 2-0, tomamos 2-1, fizemos 3-2, tomamos 3-3, e no apagar das luzes, nós conseguimos o gol da vitória. Hoje, nesse processo que nós saímos ganhando 2-0, com um jogo convincente, dentro da proposta que tivemos, nós tomamos um empate. E eu prefiro valorizar para eles, porque nós conseguimos, ao final, porque daí depois que nós tomamos o segundo gol, nós realmente nos abatemos bastante. E aí eu prefiro valorizar que nós conseguimos sustentar o empate contra o líder do campeonato. Então, os dois jogos, eu prefiro ver por essa situação. Poderíamos ter mantido
as vantagens que nós construímos durante o jogo com mais, né, intensidade, mas, porém, eu tenho que salientar que nós conseguimos manter os resultados na primeira vitória, buscar a vitória no final e hoje manter contra o líder do campeonato. Para esse lado psicológico dos nossos atletas, não ficarem mais afetados do que eles já estão. E vale ressaltar, aqui não tem ninguém coitadinho, né? Bem pelo contrário, somos profissionais, todo mundo tem os seus devidos deveres, mas somos seres humanos, então a gente é passível de toda a questão mental. Então, hoje, aqui, eu tenho que salientar o que aconteceu. Professor, boa noite, tudo bem? Jordana Araújo, Rádio Band News FM. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a variação tática hoje do Santos. O Santos habitualmente estava usando um 4-3-3, né, com o meio-campo mais exposto, e hoje a gente percebeu uma variação com a entrada do Jean Lucas, a gente percebeu a participação dele, principalmente na primeira jogada, do primeiro gol do Marcos Leonardo, passa pelos pés dele a jogada. Eu queria que você falasse sobre essa sustentação de meio de campo, que é um problema do Peixe nos últimos jogos, né? O Santos não tinha criação e também tinha uma certa dificuldade de marcação por ali. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre o que você pensou para o jogo de hoje a partir dessa formação e, claro, da importância do Jean Lucas para a partida de hoje. Obrigada. Boa noite, Jordana. O Jean Lucas, primeiro, é um jogador que quis estar no Santos, quis voltar para o Santos. E isso já é muito importante. O prêmio dele hoje foi ter feito um grande jogo, na minha opinião. E ele só saiu por causa que ele está um tempo sem jogar. Eu acredito que deva fazer desde a pré-temporada. E ele só saiu porque ele estava exausto mesmo, muito exausto. Deu muita qualidade para a nossa equipe, com e sem a bola. E dentro do que nós pensamos, porque eu conheço o Botafogo porque eu já tinha enfrentado ele 3 vezes pela equipe anterior que eu estava. Com o deslocamento do Lucas Lima do meio para o lado direito nosso, ele com a bola tinha a incumbência de fazer a superioridade por dentro, para nós termos essa superioridade de 4 contra 3 por dentro. E eu acredito que o Lucas Lima, desde que eu estou aqui, mas eu posso estar enganado, e vocês podem me corrigir, acho que deve ter feito uma das melhores partidas do ano pelo Santos, taticamente e individualmente. Então, assim, pensamos o jogo muito em cima das características da nossa equipe e também em cima do que eu já conheci, nós conhecíamos do nosso adversário, que é o líder do campeonato. Então, eu acredito que fomos muito bem, mas, acima de tudo, eu posso ter ideia. Eu tenho que ter o convencimento durante a semana para que os jogadores comprem essa ideia do jogo específico. Eu sou um treinador que eu trabalho, não espero para trabalhar no penúltimo dia, no último dia, a ideia do jogo, do adversário. Eu trabalho durante toda a semana, com vídeos e com ações propriamente dentro do campo. Então, hoje, eles, com a bola e sem a bola, eles estiveram num padrão muito, muito, muito próximo de excelência. E vou mais, e é aquilo que eu sempre falo para eles, vale para entender o contexto dentro disso aí. Hoje, equipe do nível do Santos, métricas. Se não bater durante um jogo mais de 105 quilômetros, toda a equipe fica muito, muito distante de jogar bem e muito distante, consequentemente, de uma vitória. E hoje a nossa equipe, com certeza, bateu muito mais de 105. Pode ter sido 110, 112, mais ou menos. Então, é todo um contexto que nós temos que nos preocupar e priorizar. Então, essa questão hoje, taticamente e com e sem a bola, nós somos muito bem. Turra, boa noite. Felipe Cardoso, Esporte por Esporte. Realmente a equipe jogou bem durante 80 minutos, muito bem. E aí nos últimos 10 minutos, novamente o Santos sofreu gol. Novamente o Santos sofreu mais de um gol, né? Queria que você explicasse o que está acontecendo com a defesa do Santos, né? Sei que o Dodô acabou de chegar, ainda está dando entrosamento, mas o que tem acontecido com a defesa do Santos e em meio à janela de transferências aberta? O quão urgente é uma contratação de um zagueiro para você? Obrigado. Boa noite, Felipe. Sim, nós soubemos, isso tu acabou de falar, que nós estamos tomando muitos gols. Hoje foi
Nós fizemos o segundo gol, acho que 3 minutos depois, né? 3 minutos depois nós tomamos o primeiro gol da equipe adversária. Lógico que todo mundo sabe que nós precisamos de reforços, né? O Gianluca é uma prova disso, o Dodô. E o Dodô, inclusive, quando nós tomamos o gol, ele já não estava mais no campo. Mas a gente sabe que nós estamos carentes de jogadores, não só na defesa, mas hoje eu tenho que valorizar muito o que eles fizeram. Lógico que, como eu falei, estamos, entre aspas, tristes pela maneira que nós conquistamos esse empate, mas ao final eu tenho que valorizar e enaltecer muito a entrega dos nossos jogadores. E pode ter certeza de uma coisa, Felipe, e eu falo para todos vocês aqui, todo jogo, se nós estivermos do nível que nós estamos hoje, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que essa fase difícil que o Santos está tendo vai ser deixada para trás. Vai ser deixada para trás. Essa é a identidade que nós estamos à procura e que a gente treino, jogo a jogo, a gente está fazendo muito com os jogadores para que eles entendam e saibam que hoje no futebol moderno tem que correr muito sem a bola e com a bola tem que jogar. Boa noite, Paulo. Ademir Quintino, Rádio Energia 97 FM. Meus colegas que antecederam já perguntaram bastante do jogo, vou fazer um questionamento fora da partida que acabou de se encerrar. Até para acabar com qualquer tipo de especulação, existe alguma possibilidade da reintegração do Soteldo no grupo principal do Santos? Disciplinar, que você é o comandante, se você quiser expor alguma coisa, fica à vontade. Porque o Santos despendeu de um valor financeiro muito grande para as condições do clube, até porque já tinha efetuado a necessidade da compra dele, né? E é um jogador no aspecto técnico que poderia colaborar com a equipe. Essa é a primeira questão. E a segunda, o Gabriel Inocêncio, você conta com ele para a lateral direita, para a esquerda, e eu te faço esse questionamento, porque hoje ele entrou pela canhota, né? O Santos até teve problemas lá no primeiro gol que sofreu do Botafogo pelo lado direito. Se você conta com ele para as duas laterais ou especificamente para uma delas. Muito obrigado. Boa noite, Admir. A questão do Soteldo, isso eu não me pronuncio, porque quem tem que se pronunciar, se tiver que se pronunciar, é a direção. A questão do Gabriel Inocêncio, ele é um bom jogador. Quando eu cheguei aqui, ele estava jogando pelo lado esquerdo, e hoje, nessa situação, eu coloquei ele porque o Dudu sentiu câimbras, e ele foi bem. É um jogador que tem muita força, é um jogador que, acima de tudo, quando eu cheguei aqui, 2, 3 dias depois, ele falou assim: professor, pode contar comigo, que eu quero ajudar muito esse processo do Santos. E durante os treinamentos e nos jogos, inclusive hoje, quando ele entrou, ele me dá o retorno para que eu possa ter, hoje no caso, ter optado por ele, porque o Kevinson, porque é um jogador que também que é da base, e é muito bom jogador também, mas é uma característica diferente do Gabriel. Então, assim, o Gabriel é um jogador que eu conto, e eu sou um cara... Conto para a direita, conto para ele para a direita, porque ele é destro, né? Mas ele deu muito boa conta do recado, não só hoje, como também no jogo que eu vi ele jogando contra o Flamengo aqui, né? Que foi isso. Ele foi muito bem. É um jogador, ele é jovem, tem força, tem velocidade, é um jogador bem interessante que está nos ajudando. Vamos lá para a última, então, para o Paulo Turra, vai. Boa noite, Wagner Frederico. Sobre a evolução do time, que houve, sim, né, uma clara evolução, apesar da bobeira no final, né, houve uma clara evolução da equipe. A que você atribui principalmente essa evolução? A mudança do esquema? Qual foi o fator principal para você? A entrada do Jean Lucas, que é um jogador que claramente dá um acréscimo técnico muito grande à equipe, a mudança do esquema ou a postura dos jogadores que hoje, como você bem disse, tiveram muito mais intensidade, marcaram muito mais perto da bola, né? Foi um time muito mais intenso. Qual foi o fator principal determinante que provocou essa evolução da equipe? E uma segunda pergunta, se você permitir, quantos jogadores, você falou que o Santos continua ainda precisando de contratações, quantos jogadores você espera ainda para esta janela de transferência? Boa noite, Wagner. Nós estamos esperando
de 3 a 4 jogadores para acrescentar qualidade ao nosso plantel. A questão especificamente do jogo e desse momento, eu me reporto aos 26 dias que eu estou aqui, juntamente com a comissão técnica. E durante os trabalhos, essa evolução, a prova nossa é no jogo, né? Mas durante os trabalhos semanais que nós estamos fazendo, e não só, e não é só lá dentro das 4 linhas, todo o contexto, eu acredito que já evoluímos bastante. Porém, e eu não tenho receio nenhum em falar para vocês, hoje, time que não está disposto a correr, a se entregar, a ter intensidade, encurtar, sem a bola, ser um time compacto, ser um time que se defende bem, independente se for por encaixe ou se for zona, mas quando a bola bater do lado ou do seu, tem que encurtar. Eu não acredito que o futebol faça um time vencedor nesse aspecto. E estou falando de time do nível do Santos. E durante os treinamentos aí, que são 4 semanas, 3 semanas e pouco que nós estamos aí, mais de 3 semanas, os treinamentos vêm evoluindo bastante, vem bastante nisso aí. E nós estamos, as métricas da semana, nós também estamos evoluindo. Fazíamos tanto, hoje, na próxima semana já vamos fazer mais 10%, porque é através dos treinamentos que tu, dentro do campo, tu consegue suportar uma exigência como, por exemplo, hoje nós tivemos. Hoje nós tivemos um jogador que bateu quase 11 km por jogo. Quase 11 km. E da intensidade quase mais de 1000. Então, assim, é isso que nós temos que ter. E para se jogar num time de alto nível, como é o Santos, e para se jogar, para disputar competição para ganhar, não acredito que seja diferente. Tem que fazer. Tem que ter pulmão, tem que ter músculo, tem que ter força, tem que ter vontade, tem que ter intensidade para suportar. A qualidade vem. Qualidade são jogadores que estão aí. Agora, se tu não tiver tudo isso, eu não acredito que um time do nível do Santos consiga resultados que merece ter, né? Que é a parte de cima da tabela, lutar pelos primeiros lugares. Cadê? O Felipe vai perguntar agora. Você falasse, Paulo, sobre o ambiente do Santos. Existe algum jogador com problema de relacionamento com você, fora o Soteldo? E o que mudou do Paulo Turra agora, né, assumindo o Santos depois do trabalho do Oder Hellmann, em relação à rotina, que talvez os jogadores não ficassem satisfeitos com esse método de trabalho seu? Boa noite. Eu me arrisco aqui a fazer uma aposta com vocês, se vocês me trouxerem, ou se vocês tiverem uma informação de que o nosso ambiente no Santos não é bom. O nosso ambiente do Santos é muito bom, mas é muito bom. Como eu falo, juro para o meu pai e para minha mãe que já estão lá no céu. O nosso ambiente é muito bom e vai ficar ainda melhor. Cada dia vai ficar ainda melhor, porque nós temos uma comissão técnica que eu trouxe e junto com a comissão técnica que aqui está, junto com o staff, junto com os grupos de colaboradores que eu estou falando só do CT lá, né, porque é onde que nós trabalhamos, que são espetaculares, as tias da cozinha lá, as tias que cuidam da limpeza dos nossos quartos lá, os seguranças, o nosso ambiente é espetacular. Então, através disso, através do ambiente que a gente cria no dia a dia de treinos, que a gente cria no dia a dia das concentrações, isso vai fortalecendo e isso faz parte do processo de colocar o Santos onde que o Santos merece estar. Então, o nosso ambiente é muito bom, mas é muito, muito, muito bom. Jogadores que estão a cada dia assimilando mais a nossa metodologia de trabalho, se envolvendo muito nesse processo, se interessando muito nesse processo, e com a chegada de colegas para darem ainda mais qualidade para eles, a gente está no caminho.
E a outra pergunta? Sim. O nosso ambiente é muito bom. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Paulo, boa noite. Valeu. O Paulo Turra falando, e eu já vou com o Alexandre Pretzel, então, que ouviu atentamente tudo o que disse o treinador santista. E acho que é o seguinte, né, Pretzel? Dá para entender o Paulo Turra quando ele diz que o Santos melhorou. Eu acho que melhorou mesmo, né? Teve uma evolução hoje, foi um time diferente, mas não dá para acreditar que o empate nas circunstâncias que aconteceram tenha sido um bom resultado, como disse o Paulo Turra, né? Eu fico mais com a sensação de que é um empate com sabor de derrota aí, depois de tudo que aconteceu na Vila, não é não? Ah, não resta dúvida, porque é aquilo que eu falei, você tem que separar hoje o resultado, hoje dá para separar, tu separa o resultado da atuação. A atuação do Santos, ela foi boa em relação aos jogos anteriores, como o Turra ressaltou? Sim. O Santos evoluiu, sim, principalmente pela entrada do Jean Lucas, o Dodô já mais adaptado, com ritmo melhor. O Lucas Lima realmente jogou bem, não jogou mal, jogou bem. Meio de campo mais ajustado. O Santos melhorou como Santos, né? O Santos evoluiu em relação a ele mesmo. Ponto. Agora, aquilo que eu disse, tem que separar o resultado, porque quando o Santos faz 2-0 no Botafogo, é o inesperado acontecendo. Mas é o inesperado com uma atuação consistente, não brilhante, mas consistente. Com aquilo que eu estou dizendo, com a evolução do Santos por ele mesmo, evoluindo em relação a ele, a jogos anteriores. Ponto. Aí você toma 2 gols em 3 minutos, é uma avalanche, né? É o Polo Norte dentro da Vila Belmiro, porque cai o mundo. O resultado é terrível, porque você estava somando 3 pontos contra o líder do campeonato, contra o melhor time, e aí você toma 2 gols em seguida. Aí você tem razão, acaba ficando um gosto de derrota mesmo, somando um ponto importantíssimo. Porque se o jogo termina 1-1, em condições normais, uma chance para cada time, nossa, a gente ia estar dizendo, olha que bom resultado do Santos, né? Hoje não, a gente está dizendo que não foi legal, porque o Santos fez o que parecia impossível. Abriu 2-0 e jogando de maneira consistente, o Botafogo parecia morto, e aí em 3 minutos o Botafogo empata. Ele só não ganha o jogo, por incrível que pareça, porque o Felipe Sampaio cabeceia a bola na risca da pequena área, sozinho, ele e o Vladimir, e cabeceia para fora. Porque senão o Botafogo viraria o jogo. Então, pensando no campeonato, acabou sendo um empate amarguíssimo, e o Botafogo ganhou. A seguinte analogia, o Santos perdeu 2 pontos e o Botafogo ganhou 1 ponto, né, na soma de 3. Então, é exatamente isso que a gente pode colocar. Agora, na luta para não cair, o Santos eu estava feliz aqui, o Santos estava abrindo 5 pontos para o Bahia, né? Agora continua 3 pontos à frente. E a zona de baixo está confusa, hein? Porque o Goiás ganhou do Cruzeiro fora. Então você tem Santos 17, Corinthians 16 com um jogo a menos, mas está com 16. Goiás 15, Bahia 14. O Coritiba joga amanhã. Se o Coritiba ganhar do Fluminense, que não dá para descartar que possa acontecer, o Coritiba também vai a 14. E aí embola tudo. O Vasco está jogando agora, o Vasco está ainda a 10 pontos, assim como o América tem 10 também. E o Vasco é o próximo adversário do Corinthians no sábado que vem, aqui na Neoquímica Arena. Então era para o Santos ter aberto 5 pontos para o Bahia, meu caro Capri. E abrir só 3, ficou realmente um resultado ruim. Agora, uma coisa que eu concordo aí com o que disse o Paulo Turra, acho que foi sim a melhor atuação do Lucas Lima, viu? Eu acho que o Lucas Lima fez uma boa atuação. Foi bem. É que o Santos está jogando muito mal, né? Então, assim, os jogadores que evoluíram razoavelmente bem hoje já cresceram, claro, porque eles não estavam jogando bem. O Santos, como time, não estava bem. Não que o Odair não seja bom técnico, é que o time com o Odair não tinha competitividade. Um time muito espaçado, muito espalhado, não era um time compacto, não marcava bem o time do Odair e ainda fazia poucos gols. O Paulo Turra, querendo ou não, vamos lá, ele estreia contra o Blume e empata 0-0. Aí ele toma 3 do Cuiabá, 0-3. Aí ele ganha do Goiás 4-3. Então ele fez 4 e tomou 6. Aí ele toma 4 do São Paulo e faz 1. Então ele fez 5 e tomou 10. Hoje ele fez 2 e tomou mais 2. Então ele fez 7 e tomou 12. O time do Paulo Turra está com saldo menos 5. Enquanto que o do Odair não fazia, mas também não tomava muito, o do Turra ganhou um jogo que precisava ganhar. O Odair ficou 12 jogos sem ganhar. Então o Turra conseguiu uma vitória pelo menos, mas em relação a saldo, ele está com menos 5. Então ele tem que dar uma equilibrada aí. Tem que dar uma equilibrada porque a tabela é duríssima. Tem Fluminense no Maracanã, Atlético Paranaense na Vila e Fortaleza no Castelão.
Esses 3 jogos vão determinar a campanha final do Santos no primeiro turno, Capri. Maravilha.